A saída de Enner Valencia do Internacional traz um alívio nos bastidores e também na folha. O alívio é financeiro e, óbvio, eu quero trazer aqui para vocês as repercussões da ida de Enner Valencia para o Pachuca do México. Também quero falar, gente, sobre a economia que o Inter faz a partir das saídas, chegadas e reajustes salariais. E uma treta que se avizinha com o Flamengo. Afinal, o Colorado recorreu da decisão da Câmara Nacional de Resoluções e Disputas envolvendo o Thiago Maia. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, A gente tem muita coisa para falar sobre o nosso Colorado em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, carro, moto, caminhão, licenciamento, IPVA, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito. E lá no aplicativo da Zapay, para ficar em dia e não ter desculpa nenhuma, eu tô colocando para vocês o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo da Zapay, que está disponível aqui na descrição do vídeo. Para você que está me olhando pelo computador, por exemplo, clica no link, você vai ser direcionado para o site da Zapay e ali só colocando a placa já puxa de forma automática todos os débitos e o valor da parcela já com o desconto do colar, tá bom? Então faz isso que eu tenho certeza que tu vai rodar bem mais tranquilo com o teu carro, moto e caminhão também. Turma, Enner Valencia, a tendência é que até o final do dia não seja mais jogador do Inter de forma oficial. O Inter e o staff do Valencia, em especial o empresário Gonzalo Vargas, têm conversado desde a tarde de ontem até o dia de hoje, neste momento que eu estou gravando este vídeo. Tá tudo alinhado para que o Enner Valencia rescinda o contrato com o Inter. O Inter não vai receber nenhum real do Pachuca, que é o novo clube que o Enner Valencia deve defender a partir do dia 12 de setembro. Qual é a situação? O que o Inter colocou como exigência ao staff do Enner Valencia para a rescisão de contrato? Que ele abra mão de 2 milhões de euros. Até vou pegar aqui, para não ser injusto, a cotação do euro hoje, tá? 6,33, 2 milhões de euros dá algo próximo de 12 milhões e 600 mil reais. Esse é o custo que o Inter teria com o Valencia até o final do vínculo? Não. O custo com o Valencia estaria bem próximo de 15 milhões de reais. Por que o Inter não vai abrir mão de toda a questão? O Inter ainda deve algumas questões de luvas ao Enner Valencia. O que são luvas? É a premiação em dinheiro para assinatura de contrato de um jogador livre, que é diluída durante todo o tempo de contrato, além de bonificações, por exemplo, de classificação Libertadores, de conquista do Campeonato Gaúcho, enfim, tá? Isso não entra no cálculo, isso o Inter vai pagar ainda ao Enner Valencia, então estamos falando aqui de 3 milhões de reais mais ou menos que o Inter tem a pagar ao Enner, mais ou menos aí 2 salários que o Inter pagará ao Enner até o final deste vínculo. O grande ponto é, o Enner Valencia abre mão desses 2 milhões de euros e também deixa com o Inter 50% dos direitos econômicos. Por que o Inter está fazendo isso? Porque o Inter entende que é um jogador de seleção e que no futebol mexicano pode acontecer, por exemplo, uma transferência interna dele sair do Pachuca para o Tigres, para o Monterrey, para outras equipes e a partir daí o Inter lucrar pelo menos mais alguma coisinha, mínima que seja, 10 milhões de reais, para colocar no cofre um dinheiro futuro com o Enner, que foi um jogador que chegou sem custos ao Internacional lá em 2023, mas teve todo o custo de salário. Então, a partir do momento que o Inter usa o Enner Valencia, também aquele salário está justificado. Claro, isso na teoria, porque ele sai, acho que todo Colorado está com esse sentimento de poderia ter sido melhor, que não deu certo, teve seus bons momentos, teve péssimos momentos também, mas o fato é que o Valencia está se despedindo do Inter. A rescisão já foi publicada, ou a pré-rescisão já foi publicada no sistema da CBF, então resta somente a assinatura do Inter com o Valencia para que ele seja um jogador livre e a partir daí consiga assinar o seu contrato com o Pachuca, time que ele já defendeu, inclusive, entre 2013 e 2014. Então, em resumo, o Inter está abrindo mão de 12 milhões e meio de reais, ou melhor, o Valencia está abrindo mão, o Inter está economizando 12 milhões e meio de reais nessa ida do Valencia para o futebol mexicano. Esse cálculo também, gente, entra numa questão de saídas do Inter. O Inter teve, nesta janela de transferências, 13 saídas de jogadores. Rogel, em fim de contrato, voltou ao Hertha Berlim.
Natan, né, foi devolvido ao Santos e agora está no Remo, se eu não estou enganado. Gabriel Carvalho, vendido ao Alcoadzia, já no começo do ano foi entregue agora na metade da temporada. Gabriel Barros, né, foi emprestado ao Botafogo de São Paulo. Fernando rescindiu o contrato. Henrique Menck foi emprestado ao Como da Itália. Matheus Dias foi vendido ao Nacional da Ilha da Madeira. Kaique Rocha, vendido ao Casa Pia de Portugal. Ramon, emprestado ao Vitória. Diego Rosa, liberado, né, para assinar com o Apoel do Chipre. Luca, emprestado ao Ceará, quer dizer, rescindiu com o Inter e foi para o Ceará de forma definitiva. Wesley, vendido ao Arraián. E o Ener Valencia, então, negociado com o Pachuca do México. Eu diria que a economia é bem grande, porém, o Inter teve 3 chegadas. Alan Benítez, Alan Rodrigues e o Richard. Claro que isso é ínfimo, né? Daria ainda 10 saídas e 3 chegadas, né? Ou 13 saídas e 3 chegadas, ainda ficaria um saldo positivo de 10 saídas. Porém, o Inter teve algumas renovações de contrato. O Antony teve um aumento salarial, o Alan Patrick teve um aumento salarial e o Brian Aguirre também teve um aumento salarial. Então, entre saídas, chegadas, reajustes salariais, a folha do futebol profissional masculino do Internacional passou de 14 milhões e meio para 10,9 milhões de reais. Então, a folha do futebol do Inter hoje, do elenco, está em 10,9 milhões de reais mês. E o Inter não deve fazer mais nenhuma contratação nesta janela de transferências, então até o final do ano estamos falando desses 10 milhões e 900 mil reais. O custo, né, da folha do masculino. Não estou falando de base, não estou falando de futebol feminino, não estou falando de custo, estou falando de folha do futebol profissional, tá? Então dá para dizer aí uma economia, sou péssimo com cálculos de cabeça, né? Então vou fazer na calculadora aqui para não passar vergonha com vocês. 10,9, estamos falando de 3 milhões e 600 mil reais de redução de folha neste momento, tá bom? Pra gente fechar, eu quero falar sobre o Thiago Maia, né? Afinal, a informação que vem aí do Rio de Janeiro é que o Inter entrou com um recurso sobre o processo do pagamento de valores pendentes com o Flamengo pelo volante, né, Thiago Maia. O Flamengo entende que essa manobra, né, feita pelo Inter é apenas para ganhar tempo e acabou, óbvio, né, irritando os flamenguistas nos bastidores, tá? O que acontece? O Inter foi condenado pela Câmara Nacional de Resoluções e Disputas a pagar 1,5 milhão de euros pelos atrasos ao Flamengo, mais custas processuais, honorários e pagamento integral das parcelas futuras da negociação. Então, é um valor que o Inter vai ter de pagar aí ao Flamengo, mas está recorrendo, óbvio, para ganhar um prazo, já que a lei permite, né, que o Inter faça isso. Vamos ver até onde vai dar, né? O Inter já conseguiu acertar algumas questões aí, né? Envolvendo o Tabata, envolvendo o Wesley. Ficou pendente essa questão com o Flamengo pelo Thiago Maia. Mas, né, vamos ver até onde vai essa situação. O fato que o Inter em algum momento vai ter que pagar, né? E acho que poderia, né, ser um momento importante para o Inter acertar as suas contas aí neste momento. Não esquece que hoje tem rodada da Copa do Brasil, né? Jogos de volta das quartas de final. Tem Fluminense e Bahia jogando no Maracanã, jogo às 7 da noite. Jogo de ida foi 1-0 para o Bahia e eu acho que esse jogo vai terminar empatado em 1-1, com classificação do Bahia. Tem Corinthians e Atlético Paranaense jogando às 9h30. O Corinthians ganhou em Curitiba por 1-0 e tem, né, todo o favoritismo aí para o jogo da volta. Então acho que o Corinthians ganha o jogo. Então a minha acumuladinha de empate mais Corinthians está dando uma odd 6,49. Eu vou ir nessa, tá? Lá no site da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!